livro do evangelista Lucas. Quero saudar quem está em casa, capítulo de número 19. Uma história muito conhecida, que ficou ainda bem conhecida por causa de um compositor chamado Regis Danesi. Ele pegou esse trecho da Bíblia e musicou a história de Zaqueu, né? Muita gente na Igreja Presbiteriana do Brasil não gostou da música, né? Eu não estou entre eles. Eu acho que com acertos e erros, a gente mais acerta do que erra. Musicar a Bíblia é uma boa forma de a gente guardar a Bíblia na cabeça, né? Então, essa música, o Regis Danesi foi bem feliz quando ele, cantando, contou a história que nós vamos ler agora. Entrando em Jericó, escreveu Lucas, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Essa Jericó é a mesma Jericó conquistada por Josué, tá bom? Não é exatamente a mesma cidade, mas é na mesma região ali, uma bem próxima da outra. Uma cidade bastante antiga. E nesses dias, uma cidade muito próspera. Eis que um homem chamado Zaqueu, Zaqueu quer dizer puro, maioral dos publicanos e rico. É a única porção na Bíblia que fala sobre um maioral dos publicanos. A igreja fala sobre publicanos, mas não fala sobre nenhum gerente dos publicanos. E aqui é citado Zaqueu como um gerente dos coletores de impostos. Procurava Zaqueu ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Sicômoro é uma figueira brava. Ela não é muito alta, né? Mas ela é bem frondosa, oferece bastante sombra. E é fácil de escalar, porque você vê, ele era pequeno, de complexão física inferior, e conseguiu subir na árvore. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, ver Jesus, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu como, irmãos? Com alegria. Bem, essa alegria foi dele, porque os que estavam ali não estavam muito felizes, não, porque o texto diz que todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador, que publicano era odiado pelo judeu, que ele coletava impostos para Roma, ele era considerado um traidor. Publicano e pecador era sinônimo, como hoje em dia fariseu e hipócrita são sinônimos, né? Quando a gente quer acusar alguém de hipocrisia, a gente diz assim, para de ser fariseu. Não é? Então, ele era um pecador na consciência, no entendimento das pessoas que viram isto. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Veja, é dar aos pobres, os ricos não precisam, né? Dar aos pobres. Não é como no Brasil. Aí, momento político. Aqui no Brasil diz que vão acabar com os pobres, estão acabando mesmo. Então, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Ele era um homem muito rico. E se em alguma coisa tenho roubado, defraudado, alguém restitui 4 vezes mais. A lei mandava eu ver 1/5, o valor e 1/5, mas aqui ele está dando bem mais. Então Jesus lhe disse para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos repetir esse versículo? Vamos lá? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai, abençoa-nos na exposição desse texto. Fala por meio do teu servo, que é um vaso indigno, mas tu podes usar, como usaste no passado e tens usado no presente, apesar do nosso demérito. Homens que pregam na tua palavra
pregam a tua palavra. Usa o teu servo e abençoa os corações que vão ouvir. Todos, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui o encontro que transforma uma vida. O encontro que transforma uma vida. Eu estava falando com a Nancy, né? Poderia pregar, não sei, pode ser que um dia eu faça isso, uma série de sermões, encontros com Cristo. Né? Pregar esse encontro, de novo, de Zaqueu com Jesus, da mulher samaritana, do ladrão crucificado, dos ladrões, né? Os dois tiveram um encontro com Jesus, mas só um foi salvo, né? E outros, Nicodemos, aquele jovem rico, né? Tantas pessoas que se encontraram com Jesus, pregar sobre esses encontros e os resultados desses encontros. Quem sabe um dia eu faça isso, né? Então, nós temos aqui Jesus encontrando um pecador eleito por Deus, antes que houvesse mundo. Está lá em Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Deus escolheu antes que houvesse mundo, antes que nós existíssemos, quem seriam aqueles que seriam encontrados por Jesus e salvos. Jesus encontra um pecador eleito, ele, Jesus o chama, ele o recebe, ele transforma a vida deste que ele encontrou e o conduz à verdadeira salvação. Deixe-me contar, a título de introdução, uma história verdadeira. Para não falhar no relato dessa história, eu vou ler, tá? A história diz o seguinte, fala do resgate em Entebbe. O título do filme é O Resgate em Entebbe, mas o título original em inglês é 7 Days in Entebbe, capital de Uganda. Esse filme retrata um dos episódios mais impressionantes na história moderna. Naquele tempo, o presidente de Uganda, eu me lembro bem desse episódio, era Idi Amin Dada. Em 1976, faz tempo, né? Um avião foi sequestrado por terroristas e levado ao aeroporto de Entebbe, capital de Uganda, em Uganda. Centenas de passageiros foram mantidos como reféns, enquanto o mundo acompanhava aparentemente sem esperança o desenrolar da crise. No passado, na década de 70, talvez na década de 80, a aviação ainda não era tão segura quanto é hoje, quanto essa questão, né? E havia muitos sequestros de avião. E esse foi um, né? Os sequestradores mudaram o curso do avião e levaram para Entebbe, lá em Uganda. Diante da impossibilidade de uma solução pacífica, Israel tomou uma decisão ousada. Havia muitos israelenses lá, nessa aeronave. O Estado de Israel tomou uma decisão ousada. Enviou uma força de elite que percorreu milhares de quilômetros para resgatar seus cidadãos. A operação foi extremamente arriscada, exigindo planejamento, coragem e disposição para sacrificar a própria vida em favor daqueles que estavam condenados à morte. Se algo não fosse feito, aqueles sequestrados israelenses iriam morrer. O resgate foi um sucesso e tornou-se um símbolo de coragem, determinação e amor pelos que estavam em perigo. Essa história, meus amados irmãos, nos conduz a uma realidade muito maior. A Bíblia ensina que toda a humanidade foi sequestrada pelo pecado e foi mantida em cativeiro por Satanás. Desde o Éden, quando nossos pais pecaram, toda a humanidade foi sequestrada e mantida em cativeiro. Somos escravos do pecado. E o senhor daquele que é escravo do pecado é Satanás. Incapazes de libertar-nos por nossos próprios esforços, precisávamos de alguém que viesse em nosso encontro. Alguém precisava fazer alguma coisa para nos tirar desta escravidão, do domínio de Satanás. Foi exatamente isso que Deus fez ao enviar seu Filho, Jesus Cristo. Ele entrou no território inimigo, como fizeram os aviões,
os pilotos e soldados israelenses voando a baixa altitude para não serem captados pelos radares. Deus entrou no território inimigo, enfrentou o poder do pecado e da morte. E um estudo sobre a morte sacrificial de Jesus mostra o investimento de Deus em salvar os eleitos, de salvar os filhos de Abraão, aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Ele entrou no território inimigo, enfrentou o poder do pecado e da morte, e ao custo de sua própria vida. Eu sempre costumo dizer para os meus filhos, e eu vou dizer para a igreja, lembre-se de algumas regras da vida. Pedro, tudo custa alguma coisa. Tudo custa alguma coisa. E Jesus veio e para nos resgatar do cativeiro de Satanás, entregou a sua própria vida, realizando assim um resgate ainda maior do que os israelenses fizeram em Entebbe. Hoje, meus amados irmãos, eu e você refletiremos sobre esse resgate divino e veremos como Cristo veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Afinal, o Evangelho é, acima de tudo, a narrativa das boas novas do maior de todos os resgates já realizados. Vamos ao texto. Jesus passa por onde estão os perdidos. É interessante que uma leitura cuidadosa da biografia de Jesus nos Evangelhos nos mostra que ele viveu preferencialmente entre os piores elementos dos seus dias. Entre os pobres, as prostitutas, os excluídos, os rejeitados. Jesus passa por onde estão os perdidos. Ele entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ele entra em Jericó não de forma acidental, de forma proposital, como ele foi para Samaria para propositalmente se encontrar com quem? Com a mulher samaritana. Nada na biografia e no ministério de Jesus, Cássia, nada. Filhinha, nada, meu amor, acontece por acaso. Tudo cumpre uma agenda divina. Aleluia. Cristo sempre caminha em direção aos pecadores. Nós vamos até ele, como foi Zaqueu, levado por algumas expectativas. Muita gente hoje vai à igreja esperando fazer um negócio, dar uma oferta e sair com uma bênção. São várias as expectativas. Você pegar de 100 pessoas aí, 98, 97 vão para a igreja com algum interesse material. Tem uma demanda contra alguém, quer que Deus resolva essa demanda. Tem um filho doente, ou está doente, e vai à igreja para fazer um negócio. Eu sempre digo aqui, não tenho dito ultimamente, mas vocês que são mais antigos aqui se lembram, tem pessoas que nunca vêm à igreja. A gente convida, não vem. Tem sempre uma desculpa. O carro quebrou o elevador, me esqueci, tem sempre uma desculpa. Mas quando acontece algum problema na família, o que eles fazem? Mandam um recadinho, pede para a igreja orar por mim. Cristo sempre caminha em direção aos pecadores, porque, na verdade, os pecadores não querem Cristo. Porque nós veremos que quando Cristo chega e transforma, ele faz da pessoa uma nova criatura. Nós temos aqui um outro personagem, que é Zaqueu, nessa história. Ele era um homem bem-sucedido, mas perdido. Está cheio de gente assim. Quando eu vejo, me permitam, não é tom político, é uma análise sociológica dos nossos dias. Quando eu vejo a história desse Daniel Várcaro, eu falo, esse moço é um perdidão da vida. Imundo, sujo, podre, imoral, prevaricador. Colocou juristas, colocou economistas, todos aos seus pés. Ferrou uma nação. Bem-sucedido, mas perdidaço, como Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, o texto diz que ele era muito rico, ele era rejeitado pelo povo, publicano era rejeitado mesmo,
e espiritualmente estava distante de Deus. Nós aprendemos aqui com Zaqueu que a riqueza não preenche o vazio da alma. Tolice. Não há gavetas no esquife, na urna fúnebre. Dizem alguns, eu não sei se é verdade, mas a ilustração é interessante. Quando Alexandre o Grande morreu com 33 anos, e se tornou um dos maiores conquistadores da história, quando ele morreu, ele pediu para ser enterrado com as mãos no esquife para fora, porque ele queria ensinar a quem visse o seu cortejo fúnebre, que é com mãos vazias que nós viemos ao mundo, e é assim que eu e você vamos. Paulo diz que muitos, por quererem a riqueza, se perderam. E Jesus vai dizer no Sermão do Monte que há um Senhor, um Deus, que compete com Deus da Bíblia, e é poderoso, Mamon, Deus das riquezas. A riqueza não preenche o vazio da alma humana. E Zaqueu, inquieto, foi ver quem é esse homem de quem tanto falavam e que, de repente, resolveu passar por Jericó, uma importante cidade, importante polo comercial daqueles dias. Qual a aplicação que podemos fazer aqui, da primeira das 5 partes que eu vou destacar aqui? Podemos possuir bens? Podemos. Os bens é que não podem nos possuir. Hoje nós dizíamos na classe catecúmenos, você pode ter riquezas. Abraão foi um homem muito rico, Jacó foi um homem muito rico, Davi foi um homem muito rico. E Salomão? O problema não é possuir riquezas, o problema está em quando as riquezas possuem a gente. Nos tornamos ávaros, miseráveis. Somos ricos no bolso, pobres na alma. Pobres na alma. Podemos possuir bens, prestígio e posição social, mas espiritualmente perdidos, sem Jesus. É o mundo de hoje. Meus irmãos, quando o pastor fica sozinho no seu escritório e busca Deus em oração, e lê, meus irmãos, eu tenho enfrentado como Lutero no seu momento de agrura que rompeu com Roma, eu tenho enfrentado momentos de angústia na alma de ver que mundo nós vivemos. Meus irmãos, que mundo. Você abre os noticiários, é só agora descobriram 2 envolvidos com o PCC nos Estados Unidos, desviando 10 bilhões de reais. Imagina o que esses 10 bilhões poderiam fazer pelos pobres, para a educação, para a saúde. E essa gente vai viver 500 vidas, e mesmo gastando prodigamente, não vai consumir esses 10 bilhões. Podemos possuir bens, Zaqueu tinha prestígio e posição social, mas ainda estamos perdidos, vazios, tristes, sem rumo, sem Cristo na nossa vida. Segundo ponto aqui, o primeiro é Jesus passa por onde estão os perdidos. O segundo é, o pecador demonstra desejo de ver Jesus. O homem é um ser religioso. O homem tem a imagem de Deus impressa em si, apesar de que essa imagem, por causa do pecado original, foi borrada. Mas mesmo assim ele tem um anseio de voltar para o paraíso. O desejo do homem sempre é voltar para o paraíso. E quanto mais o mundo fica violento, mais a gente quer construir paraíso. Só há condomínios por aí. Quando não é condomínio, prédio, casa em cima de casa, esses condomínios grandes, nós temos muitos por aqui, que oferecem a segurança, que nem precisava oferecer se todos tivessem Cristo no coração. Ninguém ia roubar um celular para tomar uma cervejinha, né? Todo homem tem o desejo de ter Deus dentro de si. Por isso que todo homem é um ser religioso. O texto diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Mas havia obstáculos. Ele era de pequena estatura, havia uma multidão e ele era de má reputação. Mas havia determinação. Coisa interessante, né? Havia determinação. Ele não sucumbiu diante do primeiro obstáculo.
Ele procurou um sicômoro, sabendo que Jesus ia passar por ali, e subiu no sicômoro. Até tem uma anedota, me permite um tom de bom humor no sermão de hoje. Diz que um pregador, alguns aqui já conhecem, estava pregando sobre Zaqueu. E ele dizia, então Josué subiu no sicômoro. E aí o diácono que estava com ele no púlpito puxou o paletó do pastor e falou, pastor, não é Josué, é Zaqueu. Então, para não se dar de rogado, ele disse, então Jesus chegou embaixo do sicômoro e disse, desce daí, Josué, que esse é lugar de Zaqueu. Correu adiante, subiu em um sicômoro. Agora, aqui uma lição interessante. Para encontrar Cristo, nós temos que enfrentar obstáculos. Para viver com Cristo ainda é mais difícil. Não é fácil ser crente. Eu me lembro de um acampamento que eu fui palestrante, e no final teve o culto evangelístico, foi feito apelo. Então uma moça levantou a mão, dando sinal de que tinha aceito Jesus no seu coração, ou aceitado Jesus, né? Tinha sido convertida. Aí ela foi lá na frente e começou a falar, agora eu tenho Jesus, a minha vida vai mudar. Eu achei o que o pastor daquela igreja, a Igreja da Penha, fez algo extraordinário, de uma coragem ímpar, singular. Disse, filha, pera. Você aceitou Jesus mesmo? Sim. Você é uma nova criatura? Sim, sou. Agora é que as lutas começam. Agora é que as lutas começam. Você estava do lado do diabo, ele estava todo feliz. Agora você vai ficar contra ele. Agora você vai ver que quando você quiser colocar os joelhos no chão para orar, quando você quiser ler a Bíblia, vai aparecer um bocado de obstáculo. Quem realmente deseja encontrar Jesus tem que aprender que tem obstáculos e tem que ter coragem para superar os obstáculos. Na minha contingência atual, eu tenho lutado, e orem por mim para esse sentido, nesse sentido. Qual é a aplicação que nós temos desse ponto? O pecador demonstra desejo em ver Jesus. Existem muitas barreiras hoje. Orgulho. Orgulho. Aliás, orgulho é uma barreira terrível. Orgulho é uma porta fechada e que não tem chave que abre, enquanto a humildade é a chave que abre todas as portas. Pecado. Eu não vou ficar falando aqui que fumar é pecado, não, porque tem gente que não fuma, mas rói as unhas. Tem gente que não fuma, mas é viciado em tranquilizante. Quando eu fui no psiquiatra, ele me deu um remedinho lá para eu dormir. Minha mulher fica brigando comigo, toma o remédio. Eu fico pensando, ficar dependente disso para dormir. Tem gente que não fuma, mas é viciado em remédio. Fica viciado. Em analgésicos, né? Tradição. Eu nasci católico, nasci espírita, vou morrer católico, vou morrer espírita. Pois eu quero dizer uma coisa para você. Sem querer ser duro e contundente, mas sendo verdadeiro, com muito amor a você. Sim, você vai morrer, mas vai para o inferno. Porque sem Cristo, não tem outro destino para a alma. Medo da opinião dos outros. Vou chegar em casa, vou dizer para meus pais, ou para minha mulher, ou para meus filhos, ou para minha esposa, que agora eu sou crente. Tenha medo não. Agora parece que votaram uma lei que se um pastor disser que Paulo disse que a mulher tem que ser submissa ao marido, ele vai preso. Hello, babies. Vocês vão ter que me visitar logo, logo. Eu não vou deixar de pregar essa verdade que é bíblica. Ou eu prego ou eu me acovardo. Não é verdade? Por isso, pensem bem que vocês vão dar o voto agora nesse ano. Mas muito bem. A verdadeira fé, meus irmãos, a verdadeira, genuína, vence obstáculos. Terceiro ponto, Jesus toma a iniciativa da salvação. Zaqueu, disse Jesus, desce o quê? Depressa. Há coisas da vida da gente que não pode ficar sendo protelada. Temos que descer do sicômoro depressa. Jesus, interessante,
Tinha lá a multidão, não tinha? Mas ele chamou Zaqueu pelo nome. Ele sabia o nome. Se o Lívio estivesse lá, ele sabia que o Lívio era o Lívio. Pedro era o Pedro. Que o Nicolas era o Nicolas. O Fabrício era o Fabrício. Eu gostaria muito que, se vocês estivessem lá, ele chamasse vocês pelo nome de vocês. Mas ele chamou Zaqueu. Engraçado, né? Diante de tanta gente. E de pessoas até melhores moralmente do que Zaqueu. Ele parou debaixo do sicômoro e disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou estar em tua casa para fazer uma refeição. Meus amados irmãos, o Deus, como eu orei aqui há pouco, é um Deus onisciente. Ele conhece e sabe tudo. Ele sabe o nosso passado, ele sabe o nosso presente e se há e qualquer a possibilidade que há para o futuro. Ele sabe. Deus não é como um diretor de uma peça de teatro que está lá superintendendo, administrando a peça que está com seus artistas, os seus atores lá representando, e de repente o ator derruba um vaso que bate num fio, que faz o cenário cair e pega fogo, e ele sai correndo para chamar os bombeiros. Não. O Deus que nós servimos da Bíblia, ele já sabe o que vai acontecer, já tem o socorro. A gente diz que a Bíblia fala que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus... E Deus sabe, porque caiu muito do... Deus sabe muita coisa mesmo. Hoje estava vendo uma fotografia, a Ângela falou, nossa, quanto cabelo você tinha. Eu falei, você tinha que fazer essa observação. Hã? Sabe por que Deus sabe, o Arthur, meu amado, quando cai um fio do seu cabelo? Porque ele determinou que aquele fio de cabelo caísse lá. E eu espero que ele não determine isso para você. Você não tem genética para isso, que o Acos está fazendo 112 anos hoje, né? Mas está aí, cadê o Acos? Aí, está o cabelo bonito aí. Brancos, né? Brancos, né? Deus nos conhece e tem por nós não só apenas um conhecimento individual, ele tem um amor especial. Você já pensou você chegar, por exemplo, num teatro, entrar no teatro para assistir uma peça de renome e o ator principal olhar você entrando e falar assim, Fabrício, seja bem-vindo, Fabrício. O Fabrício, puxa vida, eu devia ter cobrado entrada, né? E não pago. Hã? Jesus é quem toma a iniciativa. Zaqueu tinha curiosidade, mas Jesus tinha iniciativa. Zaqueu queria ver Jesus. Mas Jesus queria salvar Zaqueu. E quando Cristo quer, nada pode impedir. Jesus deseja permanecer na casa dele. E a música do Regis Bandanese foca esse ponto, né? Entra em minha casa, né? Eu não sei por que tanto milindre quanto essa música. Quem não quer Jesus em casa? Tem sermão de casamento que eu falo muito da presença de Jesus em casa, que quando ele está presente, o vinho que estraga, ele melhora. A água ele transforma em vinho. Jesus é assim. No Oriente, hospedar-se na casa de alguém significava comunhão, aceitação e amizade. Qual a aplicação para esse terceiro ponto? A salvação começa com a iniciativa da graça divina, nunca do homem. É a graça. Olha que linda lição da graça e lindo ato da graça, Cris. Jesus chega ali debaixo daquele sicômoro, como se você estivesse lá e diz, Cris, desce depressa, filho. Me convém estar em tua casa hoje. Alimenta esses 12 famintos aqui. Quarto ponto. A graça sempre provoca reações. Sempre. Todos os que viram isso murmuravam. A multidão condena. É sempre assim. A religião costuma enxergar o passado. Jesus nos faz olhar para o futuro. Para o presente, para o futuro. Jesus, enquanto a multidão enxerga o passado, Jesus enxerga possibilidades.
Onde os homens veem um pecador, um publicano miserável, Jesus vê um filho que será restaurado. Aleluia. Pode ser teu caso hoje à noite. Pode ser teu caso, Ele quer restaurar você. Não estou chamando para você você se tornar presbiteriano, depois você cuida disso. Estou chamando você para olhar para esse Jesus do alto do sicômoro, ouvir a voz. Ele está te chamando nessa noite, porque Ele passa entre pecadores, e aqui está cheio de pecadores, a começar do púlpito. E Ele vê pecadores que podem ser restaurados, aleluia. Ah, mas eu sou bom marido, eu sou um bom profissional, eu não falo palavrões, eu sou um bom motorista no trânsito, eu nem brigo com o motoqueiro. Está difícil, né? Ainda mais em Mogi. Um dia desses, o motoqueiro parou ali na Praça 8 de Setembro, bateu no meu vidro e falou: você não olha pelo retrovisor? Eu falei: amigo, não dá tempo. Vocês saem daqui, saem do meio, saem daqui. Quando eu vou estar aqui, vocês estão aqui. Quando está aqui, vocês estão ali. Aí ele deu risada e foi embora. Hã? Eu fiquei 23 dias nos Estados Unidos, lá os motoqueiros andam no caminho de um carro. Que saudade de lá, gente. Meu neto está aprendendo a dirigir, foi dirigir aqui com a minha filha, ficou apavorado. Onde é que aparecem essas coisas? Essas coisas se chamam motoqueiros, né? Motoqueiros. A graça sempre provoca reações. A aplicação desse ponto. A graça frequentemente escandaliza aqueles que não a compreendem, que não compreendem o Evangelho. Certo? Você fala, pô, cara, agora é crente. Eu me lembro, no tempo da minha mocidade, na Igreja Evangélica Congregacional do Parque Cruzeiro Sul, que de vez em quando um camarada, você lembra o nome dele, aquele senhorzinho que aparecia bêbado? Não lembra, né, Ângela? É bom nem citar, né, o nome, né? Ele vinha, sentava lá no fundo e fazia mal balbúrdia. Os diáconos tinham que ir lá e tirá-lo de lá, Eric. Tirá-lo de dentro da igreja, porque ele acomodava o culto. Os anos se passaram, eu já nem estava mais na igreja congregacional, já tinha me tornado presbiteriano. Um dia fui lá, quem eu vejo distribuindo folhetos e na porta da igreja recebendo as pessoas? Aquele ex-bêbado. Eu tive um amigo meu, esse eu posso falar o nome, mas não vou falar. Jogou muito futebol comigo. Mulherengo, safado, sem vergonha. Se converteu, tem uma igreja perto da casa da minha mãe, onde minha mãe morava, né? Quando eu cheguei lá, um dia ele está lá na porta da igreja, de Bíblia debaixo do braço, assim. Seja bem-vindo, irmão. Só Jesus faz esse milagre. Fez com Zaqueu também. Fez de um publicano miserável, homem que valorizava as riquezas, em alguém pobre na terra para ser rico no céu. Quinto ponto e último. A salvação produz transformação. Ele disse: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se roubei de alguém, restituir 4 vezes mais. A ordem é importante, meus irmãos. Zaqueu não mudou para ser salvo. Ele não mudou para ser aceito por Jesus. Ele mudou porque foi salvo. A impressão que dá é que num dado momento lá do jantar, da comida, não sei que horas era, Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, esses teus bens não vão te conduzir a outro lugar a não ser a eternidade sem o Pai. Olha para o céu e crê em mim. Creia e você será salvo. Ele disse: resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu não mudou para ser salvo. Ele foi salvo e por isso ele mudou. E aqui nós temos as evidências da conversão. Generosidade. Por isso que um crente avaro é um contrassenso. Alguns até dizem de alguns crentes, ele vai morrer, vão ter enterrá-lo num caixão e no outro caixão o bolso dele. Porque nunca contribui. Parece que tem escorpião no bolso. E meus irmãos, nada é mais abençoador no reino de Deus do que ser generoso. Do que olhar com simpatia a necessidade do teu irmão, do seu irmão e socorrer.
Arrependimento. Arrependimento é um dom de Deus. E é produzido no momento da nossa regeneração. A gente olha para o passado e se sente imundo. Na verdade, quando nós somos convertidos, Deus tira a roupa velha, nos lava e nos põe uma roupa nova. Restituição. A pessoa, tendo condições, restitui. E uma nova forma de viver. Paulo disse aos Coríntios agora, se alguém está em Cristo, é nova. As coisas velhas, ruins, já se passaram. Tudo se fez novo. Agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Fé verdadeira sempre produz frutos. A aplicação onde Cristo entra, a vida muda. Muda. Desse negócio de você se tornar um crente e continuar fazendo as coisas feias, horríveis. A gente vai carregar, deixa-me ser sincero com vocês, durante a nossa trajetória aqui, até a nossa morte ou até a volta de Cristo, vai carregar alguns pecados, tem alguns pecados que estão incrustados na nossa alma. Eu mesmo já chorei muitas vezes diante de Deus de alguns pecados. E eu peço que os irmãos orem por mim, eu vou orar por vocês, para que Deus tire isso. Você já viu aqueles moluscos que ficam nos rochedos à beira do mar? Já viu? Tem pecado que é assim, fica lá incrustado. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Onde Cristo entra, a vida muda. Palavreado é outro. Vir à igreja não é um fardo. Está dizendo no conselho, na sexta-feira passada. Tem muita gente que não vem à igreja domingo por causa do jogo. E tem muita gente que não vem que eu queria dizer para ela, você tem que vir. Porque em onde você está nos outros domingos? Perdeu a moral. Tem que vir na igreja agora. Deixa eu dizer, não vier. Não sei o que ele falou aí, mas... Meus amados irmãos, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse versículo é o resumo de todo o Evangelho de Lucas. Ele veio buscar e ele não veio tentar salvar. Se Jesus tivesse vindo para tentar salvar, ele teria falhado fragorosamente. Conclusão. Nessa passagem encontramos 3 personagens principais. Zaqueu, representando o pecador perdido. A multidão representando os críticos da graça. E Jesus representando o Salvador que busca os perdidos. A grande pergunta do texto não é, você consegue ver Jesus, mas, meu prezado irmão presente, você que está em casa, Jesus já encontrou você? Essa é uma pergunta que você tem que responder. Quero fazer aqui 5 aplicações rápidas. Finalizando. Nenhum pecador está longe demais para a graça de Cristo. Nenhum. Segundo, o verdadeiro encontro com Jesus sempre transforma a vida. Sempre. Terceiro, a salvação é fruto da iniciativa da graça divina. Nenhum esforço humano pode produzir salvação. Só a morte vicária e expiatória de Cristo pode. Quarto, Cristo continua passando por Jericós. Hoje, essa igreja, essa audiência, esse espaço é uma Jericó e ele está chamando, provavelmente, pelo seu nome. Desce daí. Do sicômoro do orgulho, do pecado, da tradição. Desce. E quinto, a missão da igreja deve refletir a missão do seu Senhor. Assim como ele veio buscar e salvar os perdidos, o que eu e você devemos fazer? Fazer o mesmo. Assistam o filme O Resgate do Soldado Ryan. É uma ficção, mas ele também ilustra muito bem aquilo que Jesus veio fazer por nós. Nesse filme, O Resgate do Soldado Ryan, o capitão John Miller, representado por nada mais, nada menos do que o excelente Tom Hanks, ele é convocado com o seu pelotão para ir à frente da batalha, para o front. Porque havia uma família nos Estados Unidos que dos 4 filhos, 3 já haviam morrido.
E o Estado americano queria resgatar o único filho que sobrava e chamou o capitão Miller e disse: vai buscar. Ele foi. E sabe o que aconteceu? Ele morreu. No momento em que ele está morrendo, sentado numa ponte, o soldado Ryan vai até ele e ele diz assim: faça por merecer o sacrifício de tanta gente. E é interessante que nesse filme, se você assistir, spoiler, para se lembrar bem, John Miller foi alvejado por um soldado alemão que com pena ele libertou. E que depois lá no frau deu um balaço nele tirando a sua vida. O filme encerra? Não vou falar como encerra. Agora você vai ter que assistir. Mas é um lindo filme falando do resgate. Mas não é tão bonito quanto o resgate do capitão da nossa salvação, Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Coloca o hino 341 enquanto cantamos